A ideia, antes de você botar para gravar, Luiz, é a gente fazer uma mesa redonda ou mais no estilo de uma apresentação minha, de um papo meu, ou dialogar com o Rafael, como é que é? A ideia hoje do nosso evento, né, já começando a gravar, vou começar a falar um pouquinho sobre o evento. Né? O evento hoje é para ficar à vontade aí, para um bate-papo sobre métodos qualitativos e quantitativos aplicados à logística. Então, eu deixo à vontade, tanto você, Marco, quanto o Rafael, para falarem do jeito que vocês quiserem. Quero apresentar um slide, não quero, fiquem à vontade, e eu vou ser só um participante para poder contribuir no que for possível aí com a colocação de vocês. Tá? Então, com a palavra aí, o Marco Bousada. Tá bom. Não, na verdade, acho que a ideia de slide, pelo menos na minha concepção, não cabe muito aqui, não. Acho que talvez vai ser mais rico se a gente ficar no bate-papo e trocar experiências e tal. Eu vou começar falando mais da parte dos métodos quantitativos, que são mais a minha praia. Minha impressão é que no cotidiano e operacional das empresas, especialmente dentro do contexto do supply chain, existe muito espaço para a utilização de métodos quantitativos, e eu vejo aí uma lacuna, um hiato muito grande, comparando o que poderia ser de fato utilizado, o que poderia ser utilizado com o que é de fato utilizado. Né? A gente vê cada vez mais um processamento maior dos computadores, de maneira cada vez mais acessível, tanto em termos econômicos quanto em termos de oferta mesmo dos equipamentos e softwares. E, infelizmente, eu não vejo a utilização efetiva acompanhar o potencial de utilização. Eu tive a oportunidade de orientar o Luiz Otávio no mestrado. A gente trabalhou com a simulação de Monte Carlo, auxiliando na análise de algumas decisões de transporte, em especial da intermodalidade. Eu vejo bastante na academia os assuntos de intermodalidade, de gestão de transporte, sendo bastante discutidos, mas a minha impressão é que métodos quantitativos efetivos, como a simulação de Monte Carlo, métodos de otimização, poderiam ser mais utilizados do que efetivamente são. Minha experiência fora da academia não é tão grande, mas meu feeling com conversa com alunos e tal é que isso também, essa lacuna, esse ato, a gente percebe também no ambiente corporativo. Então, eu queria falar um pouquinho aqui de que, por exemplo, a simulação de Monte Carlo ela pode ser muito utilizada na gestão logística, na gestão da cadeia de suprimentos, e efetivamente não é uma questão de você conseguir analisar riscos. O risco logístico é um conceito que é bastante discutido e eu não vejo ele ser tão quantificado. Ele é muito discutido qualitativamente, o conceito, e a simulação de Monte Carlo, por exemplo, ela permite que uma análise de risco seja feita e a gente conseguir quantificar o risco. Por exemplo, no trabalho, o Luiz talvez não lembre dos detalhes, mas eu vou ajudar a refrescar a memória dele. No trabalho que o Luiz desenvolveu comigo lá no mestrado, a gente verificou, entre outras coisas, qual era a probabilidade de uma alternativa intermodal ou multimodal de transporte para um determinado... Era o escoamento da soja, se eu não me engano, não era? Do arroz. Do arroz. A gente cogitou a minha memória está boa, Marco. Está pensando o quê, cogitou a soja e mudou para o arroz.
lá do Paraná, não, Rio Grande do Sul, Vale Rio do Grande do Jacuí. Sul, tá? Tô quente. Assim. Até algum local do Nordeste. Até o Rio de Janeiro. Era o Rio de Janeiro? Então não. Praia do Forno, Arraial Praia do do Cabo. Forno, Arraial do Cabo, isso aí. A Praia do Forno, Arraial do Cabo. E então, assim, muito se discute qualitativamente, por exemplo, da multimodalidade, da intermodalidade, mas na prática a gente precisa verificar. Claro que tem diversas variáveis probabilísticas que a gente não sabe o comportamento, o valor exato. Aí entra, por exemplo, uma ferramenta como a simulação de Monte Carlo, que permite que você pegue o histórico de comportamento de determinadas variáveis, modele através de uma distribuição de probabilidade e utilize essas variáveis como input, e o modelo de simulação permite que você gere um output e você faça análise de cenários, análise de possíveis impactos em função dos diferentes valores daqueles parâmetros probabilísticos. E com isso a gente consegue uma tomada de decisão mais baseada em evidências quantitativas, em evidências que a gente perceba a tangibilidade da coisa, que às vezes na abordagem qualitativa você fica um pouco no aspecto intangível que acaba não convencendo, não trazendo muitas vezes evidências mais marcantes. Um outro exemplo também de aplicação de técnicas quantitativas aí dentro do contexto de supply chain é justamente nas decisões estratégicas da empresa de localização de instalações. O método centro-gravidade é discutido, conhecido, mas a ideia mais efetiva seria a gente tentar construir modelos de otimização, e baseados em pesquisa operacional, em programação matemática, programação linear, para tentar otimizar a localização das instalações. Não apenas calcular o centro de gravidade, mas sim verificar, construir modelos de otimização que otimizem, por exemplo, o custo total de transporte, ou custo total mesmo logístico, considerando custo de armazenagem, custo de estocagem, custo de transporte, custo de aquisição. Então, modelos de otimização quantitativos podem tornar essa decisão mais embasada, com mais suporte, para que você consiga definir onde localizar suas instalações, fábricas, armazéns, centros de distribuição, de forma que otimize, por exemplo, que minimize o custo total da operação. Hoje você consegue desenvolver esses modelos de otimização, inclusive numa planilha Excel. Naturalmente, você precisa ter as informações de demanda dos centros de distribuição ou dos mercados consumidores, tem que ter as possibilidades das localizações das suas instalações, todos os custos associados, tanto de transporte quanto de armazenagem em determinado local, custo de transporte de um local para outro, custo de aquisição junto ao fornecedor X, Y, a disponibilidade dos fornecedores. Mas se você tiver essa gama de informações, você consegue montar numa planilha Excel um modelo de otimização, e o Excel dispõe de uma ferramenta conhecida, razoavelmente popular, que é o Solver, que permite você otimizar a localização das instalações com base no critério que você queira, por exemplo, o custo total da operação. Também já trabalhei com alguns modelos assim no próprio Excel, e fornece um suporte à tomada de decisão bastante rico. Rafael, você me desculpa, eu acabei de ver a sua mãozinha. Não, tranquilo. Você, por favor, fique à vontade. Era justamente para alimentar até o debate, né? Com relação ao método de Monte Carlo, a experiência que eu tenho quando eu tento ministrar para os alunos é justamente que o aluno tem medo quando você fala de estatística. Então, você tenta apresentar a funcionalidade, você tenta apresentar a potencialidade,
Mas acho que o grande receio do aluno e até do próprio profissional posteriormente é essa dificuldade da compreensão anterior à universidade até. Isso vem da base, aquela dificuldade na matemática de entender a própria estatística. Então, por exemplo, o senhor falou até dessa questão do próprio Excel, que funciona muito bem. Existem plugins também, o @risk, acho que é um dos mais conhecidos para trabalhar com simulação de Monte Carlo. Eu uso um que é gratuito, o Simular Soft, que é um argentino, que é um add-on, então um pouquinho diferente, mas funciona também no Excel. Mas a principal dificuldade que eu vejo do aluno, e essa refratariedade que o professor Marco está citando, né, é justamente com relação ao fundamento matemático, né? O aluno ele não sabe o motivo pelo qual ele está pegando aquele determinado histórico, e às vezes ele não tem compreensão daquela distribuição e daquele histórico. E uma outra dificuldade, às vezes, é pegar esse próprio histórico, né? Por vezes a gente não tem rastreabilidade dos dados. E acho que é uma carência que a gente tem um pouco no Brasil, né? Essa rastreabilidade dos dados para a gente poder fazer simulações e aí sim, observando o passado e aí fazendo essa projeção e vendo, qual é o ajuste do modelo que eu devo fazer. Então, acho que é justamente essa questão que você levantou muito bem. O professor Luiz Otávio quer fazer um comentário aí. Até para aproveitar aquele gancho do Marco, que ele falou do nosso trabalho, né, da minha dissertação, e nós começamos o trabalho com duas hipóteses, né? Uma, se valeria a pena o uso da intermodalidade em termos de custo, e mediríamos, mas de antemão já acreditando que a intermodalidade levaria mais tempo do que a unimodalidade através do modal rodoviário, que era como a Coriscal, que era a cooperativa de arroz que nós utilizamos como exemplo, fazia para trazer o arroz de lá do Vale do Jacuí até aqui a Praia do Forno. E o que nós identificamos através da simulação do Monte Carlo é que teria uma redução de custos de aproximadamente 40% a 50%, havia uma variação de 40% a 50% na variação de custo, e uma coisa que nós não esperávamos é que a rota que eu peguei, né, o caminho que eu peguei, ainda se tornou mais rápido do que se viesse de caminhão. Nós conseguimos uma resposta através do Monte Carlo que seria mais rápido vir pela intermodalidade do que pela unimodalidade, o que é normal, né? Você ter diante do tempo que tu gasta com transbordo, saindo lá... transbordo que eu estou... do caminhão para o... Saindo do caminhão para o trem, do trem para o navio. Então, nós gastamos um tempo ali e acreditávamos que com isso levaria mais tempo. E acabamos provando através do Monte Carlo que não, né? Então, só para alicerçar aí o que o professor Marco estava falando sobre a necessidade e como a utilização de um método quantitativo valoriza outros métodos, né, que existem, que são qualitativos, como é o caso do modelo de transporte, intermodalidade ou modalidade de transporte. Só isso, Marcão, pode continuar. Então, eu queria até discutir esse ponto aí que o Rafael colocou. Eu percebo isso, realmente um desinteresse ou até um respeito excessivo aos métodos quantitativos, a simulação de Monte Carlo, ou métodos de uma maneira geral, em função de uma falta de base em estatística, em matemática mesmo, como você falou, Rafael. Mas eu acho que e aí vou fazer uma crítica à classe de professores, e obviamente nós estamos longe de sermos perfeitos, que eu acho que o professor ele precisa entender essa heterogeneidade dos alunos. E alguns alunos têm essa dificuldade, têm esse medo, têm esse respeito excessivo, mas o professor precisa fazer o aluno enxergar que qual é a importância daquela ferramenta, o que aquela ferramenta precisa receber
de input e o que ela é capaz de gerar de output, que tipo de decisões ela é capaz de suportar e tal. O aluno, ele não precisa dominar a ferramenta, ele vai ser um gestor, ele já é um gestor, ele está se preparando para ser um gestor, ele precisa ser capaz de encomendar uma ferramenta como essa, ele precisa ser capaz de comprar a ideia de uma ferramenta como essa, ele não vai precisar operacionalizar, né? Desenvolver ele por conta própria essa ferramenta. Mas ele precisa entender do que ela é capaz, ele precisa entender dos potenciais, dos problemas, das dificuldades e tudo mais. E talvez falte um pouco isso na abordagem docente, justamente de preparar o aluno quanto à expectativa ele precisa entender ali, mas no momento em que ele perceba que ele acha, melhor dizendo, que ele vai ter que dominar aquilo, o medo, a falta de preparação, o respeito excessivo podem acabar afugentando ele e acaba o bloqueio sendo geral. Aí ele acaba não percebendo nem a importância da ferramenta, nem o que ela é capaz de gerar de output, e aquilo fica não aprendi esse assunto. O aluno sai com aquela impressão de não aprender esse assunto. Justamente, professor, quando o senhor falou até do Excel, é justamente uma forma, um gancho, né, para pegar o aluno, porque é uma ferramenta que é muito mais usual para o aluno. Então, você aplicar Monte Carlo utilizando algum plugin ou add-on que funcione no Excel, como MATRISC, Simular, entre outros, isso aí, de certa forma, é uma maneira de, vamos dizer assim, de amenizar um pouco esse receio que o aluno tenha, talvez, não? Sim. Na verdade, eu nem conhecia esse Simular que você falou, vou até me informar a respeito. Com o MATRISC eu trabalho bastante, infelizmente não é muito barato, não é tão acessível assim, mas é uma ferramenta muito poderosa. Mas eu trabalho com os alunos, por exemplo, eu trabalhei com o Luiz Otávio, a gente desenvolveu no próprio Excel, usou as funções inversas de probabilidade para poder construir o modelo de simulação, e funciona. Quer dizer, também não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma questão de o aluno encarar como deve encarar, né? Dentro de um curso de logística, de supply chain, de administração, que seja, a ideia não é formar profissionais capazes de desenvolver o modelo, mas precisam dialogar com especialistas, precisam entender, saber o que pedir, saber o que esperar e tudo mais. E aí eu acho que falta realmente um pouco esse toque do professor para o aluno gerenciar a expectativa dele. Uma coisa bem interessante, porque com esse negócio da pandemia, tudo que eu ensino para o meu aluno, né, o Rafael até deve estar acostumado a ouvir o aluno dizer que, como eu sou matemático, tudo que eu faço na minha aula de Logística 2 são métodos quantitativos, tudo. Seja de transporte, de armazenagem, de estocagem, todos os custos inerentes à logística, eu tento jogar ali para eles, né? E eu sempre fui um pouco reticente de usar o Excel dentro da sala de aula. Por quê? Porque o aluno vê o professor sentado e aí eu fico preocupado com o que ele vai pensar. Aproveitei a pandemia, cara, eu só dou aula no Excel para eles. E isso está funcionando tão bem que quando voltar para a presencialidade, eu vou continuar dando aula assim. Em pé, eu só vou dar aula para explicar os resultados e como aproveitar os resultados, que é o que eu faço aqui. Eu gero todo o cálculo no Excel, demonstro para eles como gerar uma planilha de tomada de decisão, e quando a gente tem um resultado matemático, eu faço uma pergunta para eles, né? Porque eles são excelentes em matemática, são engenheiros fantásticos em matemática. Aí eu falo para eles, tá, e agora? O que eu faço com esse número? Para que serve esse número? E aí onde eles entram em desespero, porque eles têm que descrever qual é a tomada de decisão a partir daqueles resultados, o que pode acontecer, o que a gente pode inferir para modificar o resultado.
e isso aí tem dado um resultado bem legal, que os alunos estão saindo direto das nossas aulas para querer atuar numa pós-graduação, né, entrar numa pós-graduação e querer atuar no mercado de logística. Isso aí tem sido bastante interessante. Né? Legal, Luiz. Bem legal esse seu depoimento. Eu queria me desculpar, mas eu já tinha avisado ao Luiz que eu vou precisar, eu vou dar um curso agora para um MBA do Copiad, de ciência de dados, então vou trabalhar bastante com ele com Excel, trabalhar bastante o quantitativo aí, quem sabe num próximo evento. É para um pessoal de varejo, tá? Não é de logística diretamente, mas é um MBA voltado para o pessoal de supermercado de varejo. Mas depois, de repente, num outro evento, se o Luiz me convidar novamente, eu posso até compartilhar como é que foi essa experiência aí, e no fundo é um público razoavelmente parecido. Eu até puxei o assunto aqui mais para a parte dos métodos quantitativos, vou deixar o Rafael aí na sequência ficar à vontade para falar dos métodos qualitativos ou o que ele preferir. Tá? Eu vou me despedir, obrigado, pessoal. Queria agradecer o convite, prazer conhecê-lo. Rafael, aproveitem aí bastante o evento. Obrigado, Marco. Obrigado, professor. Obrigado, um abraço. Então, a participação do Marco. E em outro evento, com certeza, você será convidado. Será um prazer, Luiz. Obrigado, boa noite, bom evento para você. Obrigado. Rafael, a fala agora vai ficar contigo. Não, tranquilo. Fica à vontade aí, pode assim, eu acho bem interessante essa questão que a gente levantou anteriormente, desse receio inicial que o aluno tem sempre dos métodos quantitativos. Acho que justamente em função dessa carência matemática, inicialmente, que o professor Marco falou, o senhor também falou, né, professor Luiz Otávio? E eu acho que isso vem para que a gente observe, né, essa necessidade de, primeiro, operacionalizar de uma maneira mais fácil a ferramenta, ou seja, tentar mostrar alguns atalhos que possam funcionar ali para o aluno, para que essa carência inicial de estatística, de matemática, seja suprida. E acho que essa questão que foi levantada do Excel funciona muito bem. Eu gosto muito de umas outras ferramentas e contar um pouco do histórico, né? Não sei se aqui seria interessante, mas, por exemplo, a curva ABC, né? A curva ABC, para quem não sabe, né, ela nasce lá com Vilfredo Pareto, em 1890 e alguma coisa, que era um economista, e a curiosidade é de onde ela surge, né? Ele estava estudando, salvo engano, a concentração de renda na Itália, e à época a concentração de renda era associada à concentração de terra, que era o meio produtivo que havia. E o que ele observou, a partir de uma observação nas vargens, né, que ele tinha no jardim dele, é que 20% das vargens continham 80% das ervilhas. E ele generalizou o conceito de algo muito simples, de uma vargem ali que ele observava, não sei nem de onde ele tirou isso, mas ele generalizou esse conceito para a concentração de renda. Um pouco tempo depois, né, aqueles grandes gurus da qualidade, o Uran, Crosby e o Deming, né, salvo engano, foi o Uran que batizou essa curva de controle de qualidade como curva de Pareto, justamente em homenagem ao Vilfredo Pareto, porque 80% dos defeitos estavam associados às 20% das causas. E depois acabou sendo generalizada também para conceitos de logística, né, e gestão de estoque. Então, quando a gente observa ali a curva ABC, algo maravilhoso ali, tal, você vai colocando as faixas, né? Mas quando você pega o cerne, a origem da curva, a origem foi simplesmente da observação de uma ervilha. Então, é algo bastante curioso, professor Luiz Otávio. Pode falar aí. Aproveitar aí a deixa da curva ABC, que é uma das ferramentas que eu ensino no curso de Logística 2, e que ela tem uma infinidade de aplicações, né? E dentro da logística, nós vemos como tratar tanto a armazenagem através do giro do produto, sim, gerando lá a curva ABC. É interessante que esse 80-20 do Pareto, quando vem para a logística, ele se transforma em 80, 15 e 5. E 5, sim. E na minha curva, quando eu trabalho com eles, eu digo para eles que com todo respeito ao Pareto, que nós não vamos trabalhar com
com 80, 15 e 5, a gente vai pegar o mais próximo e de acordo com a empresa que a gente estiver atuando, a gente vai ver o que realmente é necessário, se é para baixo ou se é para cima, e vamos chegando próximo. E a gente consegue identificar determinados produtos que devem ter maior prioridade na hora de atuarmos com ele, né? Seja na hora de aquisição, seja na hora de venda, de publicidade, de marketing, e também aquele produto que tem que ser guardado ou não, que tem que ser armazenado numa central de distribuição ou não, tem que ser usado os métodos qualitativos, como eu falo, né? Que é o cross-docking, que é para você utilizar, fazer uma distribuição mais rápida, que aí vai envolver outros métodos, como a unitização de produtos, ou seja, toda uma série de trabalhos que nós fazemos dentro das empresas, dentro das organizações, em modos logísticos, e que nós trazemos isso tudo, seja no curso de engenharia de produção, né, na disciplina de logística 2, ou no curso de pós-graduação, no MBA de Supply Chain e Operações, no curso de logística do transporte, onshore e offshore. Pronto, Rafael, já falei. Contigo de novo, meu amigo. Não, mas eu acho sempre curioso, né, a origem dessas curvas que são desenvolvidas, né? Porque às vezes as pessoas acham que tem um nível de complexidade enorme, só que foi a partir de uma observação natural muito simples. E isso corrobora o que você falou, né? Que é justamente, o aluno às vezes fica com medo de matemática, mas a matemática está em tudo na vida, está até na ervilha ali. Então, essa questão acho que é muito interessante, de observar, saber de onde veio, como é que foi essa adaptação, e óbvio, né, que não é exatamente 80-20, mas é algo aproximado, né? Ou seja, o maior esforço que você vai empreender, na verdade, vai estar dentro de uma quantidade pequena, e o maior resultado vai ser gerado a partir daquela concentração. O resto são ganhos incrementais. Até mesmo na curva ABC, né, depois você tem a curva 1, 2, 3, XYZ, são variações aí que o pessoal vai fazendo, né, vamos dizer assim, apócrifas, né, mas na verdade utilizam o mesmo conceito, né, onde você, através de uma análise inicialmente crítica, aí você, por exemplo, na curva ABC, uma análise quantitativa, lá para XYZ 1, 2, 3, você faz uma análise qualitativa. E essa questão de abarcar aí, essa transição quantitativa para qualitativa e vice-versa, é curiosa, né? Porque sempre que a gente trabalha com algumas análises qualitativas, a grande dificuldade que a gente tem é tangibilizar, é a gente trazer do qualitativo para um número. Porque mesmo quando a gente faz essa análise qualitativa, você tem que avaliar numericamente. A única questão é que aquele atributo que está sendo avaliado, ele é um atributo qualitativo que você tem que dar um número. Então, por exemplo, aquela matriz de preferência, né, que é bastante utilizada também como método de posicionamento. A matriz de preferência você escolhe ali critério de imposto, critério de custo de local, critério de acesso à rodovia, por aí vai. E aí você coloca pesos sobre esses critérios, e em cima desses pesos se atribui notas e faz a média ponderada. E aí as pessoas ficam com aquela dificuldade, mas qual vai ser a ponderação que eu vou fazer, se isso está certo, se está errado? Na verdade, não existe muito bem esse certo e errado, existe aquela questão, qual é a outra maneira que você tem de avaliar? Você não tem outra maneira. Você tem que tangibilizar, você tem que escolher dentre seleção multicritério, você tem que criar uma forma de trazer aquilo para um número, avaliar aquele número e tomar a decisão. E aí vem lá, desde a filosofia, né, a tal da matriz, da função utilidade. Né? O que é a função utilidade? Na economia, o pessoal coloca como sendo uma forma de tangibilizar ali a intenção do mercado, mas também funciona quando você, por exemplo, vai na farmácia, faz uma compra, e aí você tem ali 5 opções para responder como você foi atendido, ou quando você é atendido numa central de atendimento. E aí, o que varia, né? Na verdade, é um sentimento que você coloca ali que você tenta transformar num número. Só que a grande dificuldade é você acreditar naquilo, né? É você saber que esse critério de transição foi funcional ou não. Só que não existe outra maneira de fazer. Quando você trabalha com métodos qualitativos mesmo, você tem que criar uma forma de transformar esses métodos qualitativos
em quantitativos e aí sim tomar a decisão. Então, acho que essa que é a grande sacada, né? Os métodos são paralelos, mas tem ali uma sinergia, né? Rafa, aproveitando Uhum. essa ideia do transformar, né? Se o Boente ouve para você se o Boente ouve você Fusificação. Se o Boente ouve você dizer que não tem outra maneira, ele tem um treco, né? Aí eu sou obrigado a falar, da fuzzy porque fez parte do meu doutorado eu utilizar o método fuzzy para. Eu levantei a bola para você cortar. eu precisei utilizar uma ferramenta fuzzy, né, que utiliza a fuzzy, para que eu pudesse quantificar, né? Eu transformei todo o meu estudo que eu fiz com o Marco em uma atualização de dados e fiz uma fuzzificação dos dados para provar de uma outra forma, além da simulação, que aquilo que eu encontrei lá funciona. E foi uma coisa bem interessante, né? Que eu mudei os dados para o atual. Eu terminei meu doutorado em 2018. Então, eu terminei. Naquela época, eu usei os dados todos novos e os resultados não mudaram. Os resultados continuaram os mesmos. E por que isso, né? Ontem, no nosso evento aí que tivemos do MBA em Logística do Transporte, onshore e offshore, os palestrantes falavam muito de não se utilizar o modal rodoviário, que o modal rodoviário é o pior, que falta investimento nisso. E o meu estudo fala exatamente a mesma coisa, mas com uma abordagem diferente. Eu falo o seguinte, não é que você não vai usar o rodoviário. Não existe país no mundo que consiga transportar carga sem usar rodovia. O problema nosso no país é que nós utilizamos mal o rodoviário, né? E aí eu atribuo algumas politicagens, algumas coisas que a gente sabe que só tem no nosso país, né? E a gente vê que um método, né, como a intermodalidade, e que se transforma numa multimodalidade, quando você vê uma empresa como a América Latina Logística, que lá em 2010, quando eu fiz o meu mestrado, terminei o meu mestrado, ela só utilizava ferrovias para fazer o transporte de carga. Em 2014, eu fiz um estudo para o Simpoi, para falar sobre a continuidade, né? Ou seja, que não tinha mudado nada desde que eu defendi a minha dissertação, e percebeu-se que a América Latina Logística deixou de ser uma empresa unimodal, ferroviária, e passou a ser uma empresa multimodal. Ela passou a ser uma OTM, uma operadora de transporte multimodal, onde ela tem os terminais ferroviários, que são interligados por terminais dela rodoviários. Ou seja, ela pega até onde ela pode ir com o trem, passa para o... E depois a capilaridade, né? Exatamente, ela aproveita a capilaridade, que é um único transporte, né, um único modal que nos dá essa capilaridade necessária para terminar as entregas. Então, é interessante esse tipo de coisa que acontece, porque você hoje vai olhar dentro das empresas, né, ainda precisa muito que o nosso aluno, né, que os novos ingressantes na área de logística do mercado acreditem que podem fazer diferente, né, e que podem ter apoio para fazer diferença na hora de aplicar as técnicas. Pode continuar. É curioso o que você falou. Eu tive a oportunidade de conhecer o Fernando McDowell, né, que foi um cara que assim, trabalhou muito na área do metrô do Rio de Janeiro, e à época foi uma questão de campanha, e nessa reunião que a gente participou, ele estava conversando com o pessoal das vans, e aí tentar traçar até um paralelo justamente nisso que você está falando. Qual era o grande receio que eles tinham, né? É que uma grande valorização do metrô, que à época, né, lá na década de 70, ele que era o responsável, e ele sendo eleito, o que se esperava é que seria barateado, que ia até, de certa forma, pegar um pouco daquele mercado que as vans tinham. E ele usou justamente isso,
essa justificativa que você falou. Ele falou, não, a gente vai usar o metrô sem dúvida, vai intensificar, só que a gente precisa da van para dar aquela capilaridade. E a justificativa é a mesma. Você transportar pessoas ou você transportar carga, de certa forma, óbvio que, mal comparando, né? Mas, de certa forma, até a modelagem que é feita é semelhante. Quando você faz esse tipo de transporte, você viabiliza transporte de massa e depois a distribuição ali em termos de capilaridade, em volumes menores. E essa foi a questão que ele usou. Então, eu acabei me lembrando aqui quando você citou justamente essa possibilidade multimodal, que é o que a gente sempre questiona, né? Não existe um modelo único, né? Desde a década de, salvo engano, né, quando houve a estabilização aqui no Brasil, o início das privatizações, e aí sim o surgimento muito mais forte de uma malha ferroviária que foi até privatizada, isso sem entrar no mérito político, mas foi o que aconteceu justamente depois da estabilização da moeda. É aí que surge justamente os profissionais, aí que surgem os profissionais de logística, né? Porque até então, antes da década de 80, era pouco comum você ter esses profissionais. E cada vez mais, né, a gente observa que o nível de complexidade, o tempo de resposta tem sido cada vez menor e a exigência por um conhecimento cada vez mais dinâmico, mais aplicado, tem sido requerida. E aí, obviamente, você vê os cursos de logística e o interesse que os alunos têm por esse segmento, né? Cada vez mais crescente, óbvio que em função dessa redução até do ciclo de vida dos produtos e a redução também do tempo de resposta. Então, são curiosidades que a gente vai observando com o tempo quando a gente olha uma janela um pouco maior, né? Então, acho que essa que é um pouco aí da minha contribuição no tema. Bom, o que mais? Um outro tema que você até colocou para a gente chamar a atenção é com relação a alguns dos métodos, né? Queria citar o método que eu acho um dos mais bacanas e simples, né? Que é o método da carga distância, né? O método da carga distância é um método muito flexível. Por quê? Ele leva em consideração os dois principais componentes do custo logístico, né? Que é a distância que vai ser percorrida e qual a carga que vai ser movimentada. E, óbvio, quando a gente fala de um método assim, não necessariamente a carga é aquilo que tem grande impacto. O volume pode ser quando, por exemplo, a densidade foi relativamente baixa. E aí você, óbvio, que faz adaptações. Eu já tive até uns exercícios que eu faço com os alunos quando a gente fala do método carga-distância, que ao invés de você utilizar a carga, você utiliza, por exemplo, o número de clientes em potencial, para você posicionar, por exemplo, uma loja, para você posicionar um centro de distribuição, um supermercado, para você posicionar, por exemplo, até um centro de saúde, né? Quando você tem ali distribuído a própria demografia da região, e aí você posiciona, por exemplo, um centro de saúde, um hospital de atendimento, onde ele vai estar mais próximo daquelas pessoas que são potenciais usuários daquele sistema. Então, eu acho assim, um dos métodos mais fantásticos, mais simples e mais adaptáveis a qualquer tipo de situação. Aproveitando aí esse teu gancho, tem uma coisa que me deixa, muitas vezes, dentro das aulas, muito incomodado, que é a falta de conhecimento dos alunos sobre a maior ferrovia construída, se não me falha a memória, no mundo, que é a Ferrovia Norte-Sul, que corta o nosso país, que já está passando. A última vez que eu vi, ela já tinha sido entregue o trecho que vai até São Paulo, e ela já está faltando 2 trechos no máximo, se não me engano, 2 ou 3 trechos, que vai chegar até o Rio Grande do Sul. E tem um vídeo que eu passo para os alunos, na época que eu falo de transporte, que é o problema de transporte no Brasil, que é exatamente um vídeo que foi um evento do Fantástico, né, um programa do Fantástico, em 2013, final de 2013. E ele fala lá do porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, no ano em que eu visitei o porto, que eu dei curso, né? Eu dei curso durante alguns anos nos portos do Brasil. Foi de Salvador, Porto de Itaqui, Paranaguá, foi em Santa Catarina,
Eu tive em vários portos. E o de Itaqui, o que eles demonstram lá, os caras têm um projeto fantástico de modernização para 2030. Ou seja, eles estão fazendo uma modernização no porto e tem um projeto até 2030, que é com dinheiro de empresa privada. Não precisa dizer que eles estão tendo os ganhos deles lá, sim, mas é um projeto fantástico. Inclusive, tem aí no YouTube, né? Se alguém quiser, né, algum aluno quiser constatar, vai poder ver uma animação que demonstra quem é esse projeto. Eles já devem estar bem adiantados nisso, né? E quando você... nesse vídeo, tem uma empresa de farelo de soja que funciona, se não me falha a memória, em Açailândia. Eu não tenho certeza agora, né? Aí vem a idade, né? Eu falo, é a idade. Então, eu não lembro direito qual é onde é que é essa empresa. Eu só sei que ela funciona atrás de onde passa a Ferrovia Norte-Sul. Então, esse trecho não tinha sido entregue em 2013 e o cara reclamava. Em fevereiro de 2015, entregaram esse trecho. Mas esse pessoal só foi usar essa ferrovia em dezembro de 2015. Ou seja, mesmo sendo muito mais barato utilizar a ferrovia, que já chegava lá no porto de Itaqui para fazer o transporte da soja, do farelo de soja, ele não utilizou logo que foi inaugurado. Então, existe, né, é uma coisa que me incomoda muito dentro do nosso país, a falta de vontade de fazer. E aí as pessoas, quando a gente fala isso, a pessoa fala assim, o cara está falando que os políticos não têm vontade de fazer. Não é só político, não. Os grandes gestores das empresas também. Esse meu estudo que eu estava falando com o Marco lá, em 2010, eu entreguei o projeto de graça para o cara lá, porque ele me deu os dados. Eu achei que era uma covardia eu ficar com esse projeto para mim, onde ele poderia economizar na empresa. Ele simplesmente disse que não iria, como é que se diz? Implantar... Mudar o modal, né? Mudar o modelo de transporte que ele utilizava, porque dá muito trabalho implantar a intermodalidade. Aí eu respondi para ele, tudo que é novo dá trabalho, e tudo que funciona dá trabalho, mas só na hora de implantar. Depois, o trabalho é bem reduzido. Talvez, né, professor, seja um pouco uma visão assim de curto prazo, né? Quando se faz um tipo de ajuste, né, no modal de transporte, às vezes falta um pouco essa avaliação de custo e ganho a longo prazo, né? A gente sempre vivenciou um histórico muito imediatista, né? Você falou da Norte-Sul, ela começou lá na década de 80. Eu nasci em 80. Para você ver, e ela vai ser terminada, salvo engano, eu até botei aqui na internet, a previsão é meados agora do ano, 2021. Então você vê, 40 anos para você concluir uma obra de infraestrutura para fazer escoamento de produção e produção de commodity. Ou seja, quando você fala de transporte de commodity, a minha área de metalurgia, por exemplo, na verdade, em geral, quando se fala de logística, o transporte não agrega valor. Mas no caso de commodity, minério em particular, é a única coisa que agrega valor, é você tirar da mina, tirar da cava e entregar onde ele é preciso, né? Ou seja, é uma exceção aí na nossa definição. Mas justamente você vê uma obra de infraestrutura para transportar commodities, onde é essencial que você tenha o menor custo possível de transporte, que levou 40 anos para ser, quer dizer, está levando ainda, né? 40 anos para ser concluída. E aí acho que o medo também do empresário, de maneira geral, é saber, poxa, isso aqui, esse investimento vai ser perene? Porque eu vou fazer uma mudança, vou ter um custo inicial de mudança. Será que isso aqui vai prosperar? Então é complicado ter essa aventura, por vezes, em termos de mudança, né? Aí é que entra a questão, né? A única coisa que nós temos certeza é que amanhã não será igual a hoje. E se nós não nos anteciparmos para fazermos as mudanças necessárias, aí nós não vamos conseguir chegar na frente. Por que muitas empresas, né, a gente vê aí os casos das empresas .com,
Qual foi a primeira empresa.com a funcionar, nós termos acesso aqui no Brasil? Qual foi a primeira empresa que nós vimos .com? Não é da minha época isso. Não começa com isso não, rapaz. Fala isso, rapaz. O que o pessoal vai pensar? Não é a primeira. Nós temos quase a mesma idade, pô. A primeira.com, não sei qual foi a primeira aqui que Submarino. A gente teve. Submarino. Submarino. Aí algumas pessoas vão dizer que a Magazine Luiza foi a primeira.com. Não, ela foi a primeira loja a investir depois que viu que o Submarino deu certo. E aí o que acontece? Essas empresas de loja física começaram a investir em .com depois que alguém foi lá e fez e deu certo. Então as empresas só vão começar a melhorar o seu rendimento, diminuir custo. Eu tenho um discurso dentro das minhas aulas que eu digo o seguinte, né, que as pessoas... Eu sou analista de sistema também, né? Uhum. Então, antes que alguém fale que eu tô criticando a análise de sistema, eu sou analista de sistema. Mas antes que eles briguem comigo, eu digo que não existe solução para problemas complexos. E aí o pessoal fala, ué, professor, então como é que a gente resolve um problema complexo? Fragmentando ele em vários problemas simples. E aí você vai ver a máxima de alguns conceitos, né? Que a soma das partes é maior do que o todo. E por que será isso? Por causa de alguns detalhes que nós temos dentro da fragmentação que não é considerado quando nós estamos olhando no todo. Então, quer dizer, são conceitos básicos e bem antigos, mais antigos que eu, tá, Rafael? Não é da minha época também, não, tá? Mas são conceitos que eu peguei lá de trás e vim alimentando toda essa construção. Eu tenho 35 anos de mercado, eu gosto de dizer 35, mas tem um pouco mais. E só de magistério eu tenho 25 anos. Eu trabalhei 10 anos direto em chão de fábrica, puxando pallet, indústria de material de precisão, que gerava válvulas. Trabalhei como gerente de estoque. Durante 10 anos, eu tive lá naquele chão, reconhecendo isso tudo. Me formei na minha primeira graduação, me tornei consultor na área de logística. E já dei consultoria para indústrias, para comércios. Eu dou consultoria todo semestre para alunos, de graça. Os alunos vêm me encher a paciência. Mas, Luiz, e essa solução? Eu falei, tu quer consultoria de graça, né? Já entendi. Aí eu vou discutir com ele as soluções, porque eu não vou levar isso para mim, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui nesse plano. Sim. Então, o que eu posso passar para outra pessoa poder utilizar, eu faço. Todo o meu conhecimento ele é divulgado, ele é distribuído. Agora eu estou lá com aquele canal de práticas logísticas, né? Onde eu estou gravando vídeos. Né? Se o pessoal ouve eu falar isso, vão apertar meu pescoço. Tem 2 meses que eu não ponho vídeo lá no canal. Vou aproveitar esse nosso vídeo aqui, vou jogar lá. Sim. Vou alimentar lá e depois eu vou voltar a gerar os vídeos para poder alimentar o canal. Por quê? Assim eu consigo alcançar um público maior e passar um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses anos. E isso é importante, né? A gente saber que todo dia a gente aprende. Cada momento que a gente vive, não importa o tempo de experiência que tem os outros. Eu aprendo muito com os meus alunos. Alunos que às vezes acabaram de entrar no mercado, eles vêm com umas tiragens que a gente não esperava que pudesse estar acontecendo aquilo. E o cara traz aquilo e você consegue ver que você aprende ainda alguma coisa hoje. Então, isso é importante. Bom, Rafael, nós estamos chegando aqui ao final do nosso evento. Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, Luiz, a tua iniciativa, agradecer o convite. Me senti bastante lisonjeado pelo convite, até envaidecido. Acho um tema assim, vocês dominam muito. Eu tentei contribuir um pouco aqui com o debate. Deixar até uma sugestão, não sei se você permite, para um outro evento, talvez falar um pouco de logística reversa, né? Essa quarta área da logística que está surgindo aí, que tem demandado aí até
a alteração na legislação, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que há 10 anos já tem a lei, e agora só, salvo engano, no início do ano passado é que saiu lá o anexo com todos os produtos que devem ser frutos de logística reversa, e tem um monte de empresa fazendo propaganda como se estivesse fazendo um favor, né? Quando, na verdade, ele está cumprindo a legislação. Então, acho que para o pessoal de logística é um tema aí que é bastante quente aí. Quer gastar mais um minutinho falando dela? Tu vai se surpreender com o que é logística reversa dentro da logística, né? Porque a logística reversa, muita gente vislumbra acreditando que a logística reversa é você somente buscar um material para que ele seja reprocessado e reutilizado. Mas existe uma infinidade de pontas da logística reversa. Uma delas, por exemplo, é o intercâmbio de pallets, que, sem ter lei, sem ter nada, aconteceu porque, se não acontecesse, as pessoas iriam falir. Você imagina o que é você entregar produtos paletizados, que hoje é ordem, né? Você tem que fazer, sim. É praticamente uma lei você entregar produtos paletizados, você consegue agilizar em tudo dentro da logística, e agora o cara não devolveu o pallet para você. Então, hoje, já tem isso mais de 10 anos, existe o intercâmbio de pallets, que é uma parte mais forte da logística reversa. E muitas empresas já fazem, por exemplo, o retorno do pneu que era gasto, né? Hoje nós temos muito asfalto colocado nas ruas que são de pneus triturados, que eles são processados junto com material de petróleo, lá com os restos, que é feito o comumente chamado de pinch, né? Que é para colocar no chão, que é o asfalto, e esse asfalto hoje, junto com esse pneu, ele desgasta muito menos o teu pneu que você está usando. Por conta dele ter o mesmo material, o atrito é maior com menor desgaste. São coisas que estão dentro da logística reversa. Mas vamos abrir um canal, sim, claro, vai ser bem interessante. Sim, achei... Para a gente falar... Eu acho esse tema assim, bastante recente, eu acho, né? Até pela legislação, pela citação, e muitas empresas, principalmente da área de telefonia, têm feito uma propaganda aí, como se ela estivesse se antecipando alguma coisa, quando, na verdade, ela tem a obrigação, né? Por aquele conceito filosófico lá da extensão de responsabilidade do Sim. produto. Então, acho que vai ser um tema bacana aí para você explorar aí no canal também. E te agradecer muito, Luiz, a tua generosidade de me chamar aqui para poder contribuir um pouquinho e a gente bater esse papo, e a gente sempre está aprendendo. Muito obrigado aí. Rafa, eu que te agradeço a tua disponibilidade. Você sabe muito bem que o teu conhecimento sempre agrega valor a qualquer evento, né? Você sempre traz alguma coisa muito interessante. Você falou de coisas de logística que eu tenho certeza que te deu trabalho de você ir lá buscar para poder trazer alguma coisa. Quer dizer, isso para mim vale mais do que qualquer coisa. É o comprometimento que nós, docentes, né, temos com o nosso público, né, com os nossos discentes, né, com os nossos alunos. Sim. Então, eu agradeço demais a tua generosidade. Agradeço também ao professor Marcos Bousada, né, que se tornou um grande amigo, né, foi meu professor. Eu digo que ele foi meu professor, ele fica danado da vida, que ele é mais novo que eu, mas ele foi meu professor no mestrado, e se tornou um amigo, dividindo aí algumas coisas comigo ao longo da minha carreira, como livros, artigos, coisas assim. Tá? Então, eu vou me despedir aqui de todos, vou parar aqui a nossa gravação. Aliás, antes de parar a gravação, dos alunos que estão aí, tem alguém que quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação? Desculpa, acabei esquecendo de abrir para vocês falarem um pouco aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Thaís? E foram tomar café. Vamos ver o que a Thaís está digitando. Kaique também está dizendo. Beleza, gente. Agradeço aí a participação de vocês e eu vou deixar o link, né, disponibilizado no meu canal e vou disponibilizar para os alunos aí o link. Aí eu passo para você, Rafa,
para você ver se você disponibiliza para a galera. Eu divulgo lá também no canal da produção. Beleza.